Com esta fé, com esta gratidão, receba o homem de Deus, que há de trazer uma palavra profética para você esta noite, que há de trazer aquilo que Deus tem para a sua igreja. Receba com a forte salva de palmas o homem de Deus, o profeta Gabriel, em nome de Jesus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, Salvador Jesus Cristo, amém? Os irmãos podem se assentar. Espero trazer uma palavra simples e objetiva, amém? Amém? Mais uma vez, amém? Quando nós decidimos estar na igreja, há uma grande responsabilidade. Pode deixar sem fundo mesmo. Vocês fazem muito bem, mas hoje eu quero conversar. Quero que os irmãos dê a sua atenção. Há uma responsabilidade de nós questionarmos não o nosso próximo, mas questionar a maneira a qual estamos buscando a Deus. Eu quero que você entenda o que realmente é o Evangelho. Eu ainda estou aprendendo e digo que o Evangelho, infelizmente, ele não é o que muitas das vezes nós vimos. Esses dias agora eu acho que já tenho conhecimento de alguns, e é uma pessoa muito querida e muito, digamos assim, é uma pessoa admirada por alguns cristãos, talvez até da nossa igreja, um pastor que confessou, não um pecado, mas ele confessou que ele era muito duro, dentro de não vou falar santuário, um altar, e ele era uma pessoa muito religiosa, e alguns estão a favor dele, outros estão contra. Alguns falam que ele pregava a verdade. Eu costumo dizer que a verdade, ela se deve pregar, mas sabendo a verdadeira intenção. A verdade não precisa ser algo para machucar alguém. A verdade, ela existe com a graça de salvar almas para Deus. E algumas pessoas que eu sei que é difícil, mas carregam dentro do coração uma religiosidade. E é o que tem, infelizmente, ganhado força durante muitos anos. A religião, você pode ouvir eu falar muitas vezes sobre isso, foram os religiosos que mataram Jesus. Quem quis Jesus na cruz foram aqueles que falavam de Deus. E eu acredito, igreja, que você, eu, devemos ter esse questionamento. Será que eu estou sendo alguém religioso? Será que a palavra de Deus diz assim, não sejais, Eclesiastes, agora não sei onde está, não sejais justos demais. Então, o que eu tenho visto muito acontecer, existe muita condenação para pouca graça. Existe muito apontamento de dedo para pouco perdão. Existe muito alguém crucificar do que oferecer a salvação de Deus. Muitos criticam Pedro porque ele se afundou nas águas, mas não podemos nos esquecer que ele afundou sim, e que nós também podemos nos afundar na nossa fé, mas não podemos esquecer que lá com ele, Jesus estendeu as mãos para levantá-lo novamente. Eu quero que você medita comigo numa palavra objetiva, simples, mas não será talvez uma palavra daqueles de pentecostal, de pular, glorificar, mas é uma palavra talvez doutrinária,
que você tem alguém aqui precisando ouvir. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Jonas, no capítulo 4. Deixa ela aberta. Jonas 4. Eu gostaria que você primeiro entendesse, a maioria aqui entende e conhece a história de Jonas. Jonas, ele era um profeta, né? Um profeta a qual Deus levanta e diz para ele ir a uma cidade chamada Nínive. Ele foi levantado por Deus a fim de levar uma mensagem ao povo. O povo de Nínive era um povo que era um povo cruel, conhecido pela crueldade, atrocidades terríveis que cometiam. Para que você possa compreender um pouco, era um povo que matava as outras pessoas e acabava expondo as suas vítimas de uma maneira cruel, de uma forma brutal. E Jonas, ele é levantado agora por Deus para ir àquela cidade. Mas conhecemos a história. Jonas, ele é resistente à palavra de Deus, ele resiste. Então, ele entra para ir a uma outra cidade, Tarsis, acaba que sendo engolido por um peixe, e Deus coloca ele novamente à rota do caminho que ele deveria ir, que era Nínive. Mas ele não queria ir, porque no capítulo que eu acabei de mandar os irmãos abrir, ele diz: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Ele sabia que Deus, ele era misericordioso e tardio em irar-se. Então ele não queria ir levar a mensagem, porque ele pensou: pode ser que Deus ouça, talvez se eles se arrependerem, e Deus pode ouvir o arrependimento deles e Deus usar da misericórdia. Então o que ele queria na realidade era ver a destruição daquele povo. Há alguma história dos historiadores, eu não vou levar em consideração essa história, que diz que os pais dele foram assassinados em Nínive. Então ele tinha uma certa mágoa, ele não queria levar uma palavra, ele não queria levar a mensagem, porque ele pensava: pode ser que o povo venha a se arrepender, e caso isso aconteça, Deus vai usar da sua misericórdia. Aqui está o problema, porque aqui ele foi chamado por Deus para fazer uma obra, mas o problema é, ele vai levar uma mensagem, mas com a intenção errada. Presta atenção. Ele vai levar uma palavra, mas com a intenção do povo ser destruído. Por isso que eu digo que não adianta qualquer pregador ou pessoa que exerce um chamado de Deus pregar com o intuito de machucar, com o intuito de ferir. Pessoas que querem levar uma palavra de Deus, mas querem ferir o seu próximo. Não. Há um grande perigo para quem é chamado de Deus. Um perigo de você é chamado por Deus, mas você já quer, igual Jonas, determinar como Deus deve agir. Você faz a obra, mas você quer determinar como que Deus deve fazer. Você faz a sua obra, você congrega, mas você quer que Deus haja de tal forma dentro da igreja. Esse é o problema, quando você é chamado por Deus e acha que Deus tem que atender o que você deseja na igreja, o que você quer que Ele faça.
Qual é o problema? Emocionalmente você vai se tornar alguém fraca. Emocionalmente você vai se tornar uma pessoa frágil. Por quê? Porque o que você quis por Deus, determinar que Deus fizesse da forma que você queria, o que você desejava não foi atendido. E a primeira coisa que nós vemos no primeiro verso, está escrito, no capítulo 4, Jonas 4, está escrito assim: com isso, na minha tradução, com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. Observa que ele fica desgostoso porque Deus não realiza o que ele queria que Deus fizesse. Aqui está o grande mal. Diga-me aí, igreja, o quê? Com força. Qual é o mal? Diga o quê? É você estar na igreja desgostoso. Porque você está aqui, mas você quer que Deus faça conforme aquilo que você deseja. É aquela pessoa que está na igreja, mas ela diz: a igreja deve ser assim. A igreja deve ser e deve fazer desta forma. E Deus fala: mas eu quero que a igreja seja de outra forma. Não, mas eu gostaria que fosse dessa forma, desse jeito, que Deus agisse assim, que a igreja fosse assim. Mas as suas vontades são contrariadas, e aí você passa o tempo na igreja desgostoso. Você vem para a igreja marcar presença. Você vem para a igreja porque você tem que vir com base de religiosidade. Você está presente com o corpo, mas o seu coração está desgostoso. Por quê? Porque ele não está fazendo aquilo que você quer. Porque você quer que Deus haja de uma maneira, e por ele não agir, você se torna uma pessoa desgostosa. Passa o tempo, passa anos, e você não consegue dar um sorriso. Passa o tempo e você se assenta na igreja e se pergunta a Deus o porquê que a igreja é da forma que é. A realidade é que ela é contrariada. A realidade é que ela não pode ser contrariada, porque ela fica desgostosa. Quem quer saber como deve vir para a igreja? Deus não quer que você esteja aqui de forma desgostosa. Deus não quer que você seja como Jonas, servindo a Ele desgostoso, não. O que Deus quer da sua vida? Deus quer ver você com o coração sorrindo. Ah, você não está entendendo? Deus não quer apenas a tua presença na igreja, mas Deus quer ver você, ver Ele, adorando Ele, com o coração alegre, pulando, salteando, se alegrando, regozijando, mostrando que não é um fardo estar na igreja, mas é um prazer adorar a Deus. Entenda, não basta apenas estar com o corpo. Deus não quer o seu corpo, Deus quer o seu coração. Você tem que repreender esse espírito do desgosto. Ei, enquanto você não entender que Deus ele não é obrigado a fazer o que você quer. Deus ele não é obrigado a atender o que você gostaria. Não. Caso isso não aconteça, você vai passar a vida toda desgostoso. Você vai passar a vida toda reclamando. Você vai falar: meu Deus, a vida inteira desanimado. E aí você está se auto-enganando, achando que você está vindo para a igreja e está adorando. Ou que está vindo para a igreja e alegrando a Deus. Não está. É como eu disse, Deus quer que você esteja se alegrando. Deus não quer ver você aqui na igreja com o coração azedo, triste, para baixo. Mas Deus quer ver você de cima. Deus quer ver você para o alto. Deus quer ver você em pé. Deus quer ver você salteando. Deus quer ver você forte. Deus quer ver você vencendo em cima de Satanás. Deus, Ele espera mais
de você. Mas como? Não é o mais de fardo. É o entendimento. Buscar a Deus, como o sacerdote Nilson disse. Você está aqui hoje buscando. Mas você tem que rever seus conceitos da sua adoração a Deus. Coloca para mim Salmos 100, versículo 2. Servir ao Senhor com alegria. Vou repetir, com alegria. Então para de ficar triste, caído, para baixo, levanta o seu rosto, porque você tem um Deus vivo, e isso é motivo de você se alegrar. Então a primeira coisa, aquele senso de justiça. Ele tinha um senso de justiça. O que fez ele ficar desgostoso? O senso de justiça. É porque eles estão errados. Deus tem que puni-los. Eles estão... Eu sou justo. Deus tem que ser assim. Já parou para pensar que esse seu senso de justiça está fazendo você se tornar pior do que aquele que você está criticando e apontando o dedo? Porque eles se arrependeram do mal que fizeram. Agora o profeta ouve 1, 2, 3, 4, 5 e continua teimoso. O senso de justiça é a pessoa, Deus tem que agir assim com aquele irmão que errou. Deus tem que fazer assim. Deus tem que ser assado. Cuidado. Para essa justiça toda, não fazer você se tornar pior do que teu irmãozinho que você vive criticando o pecador ali, ó. Já se arrependeu e você não abre o seu coração a Deus. Entenda. Então, Jonas, ele estava com esse senso dele de justiça. Deus tem que fazer justiça, Deus tem que matar, Deus tem que punir. E é interessante, a palavra, é interessante que, aqui no capítulo, no verso 2, está escrito assim: e orou ao Senhor. Ele orou. Porque, olha que parece contraditório. Alguém que ora a Deus, mas não aceita as vontades de Deus. Não parece contraditório? Eu estou orando a Deus, mas eu já sei qual é a vontade de Deus, que é misericórdia com o povo. Ele ora a Deus, sabendo a vontade que está contra a vontade dele. É contraditório, não é? Ele deveria orar a Deus de forma inteligente. Posso falar uma coisa ou não? Tem muita gente que ora demais. Ora, meu Deus, eu fico no chinelo. Ora muito. Mas tem uma dificuldade para reconhecer os seus erros. Do que adianta orar, se não consegue enxergar o erro que comete? Nem tudo. Tem irmão, vou falar mesmo, tem pessoa que ora igual o fariseu. Sabia disso? O fariseu, ele ora, ele usa da oração dele para querer se sentir superior aos outros. Quando na realidade a oração verdadeira faz você se diminuir, porque você se aproxima daquele que é o maioral, aquele que é maior do que todos. Então, ele ora, falando, eu oro mais do que o irmão ali, ó. Eu sou mais santo. Não, então tua oração não está sendo uma oração que está tendo resultado, está te fazendo orgulhoso. Observa a oração de Jonas. Ele orou, mas a oração dele deveria ser qual? Deus, mostra para mim, ou melhor dizendo, Deus, faça eu compreender a tua vontade. Amoleça o meu coração para aceitar a sua vontade.
Mas ele estava orando ou não estava? Então não adianta você orar. Não adianta você vir para a igreja orar, se você não está alinhado com a vontade de Deus. O que você deve entender? Ele estava orando, mas desejando a morte dos outros. Não adianta você orar a Deus querendo o mal do outro. Não adianta você orar a Deus querendo ver a destruição do outro. Deus não vai atender essa oração. E dê graças a Deus por ele não atender. A gente vê que graças a Deus, Deus ele não atende a oração dele. Por quê? Ele vai aqui elogiar Deus, né? Falando que Deus é misericordioso. Mas ele fala assim, versículo 3: peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida. Tira a minha vida. Engraçado, Jonas. Por que lá no peixe você não falou a mesma coisa? Não é engraçado? Tira a minha vida. Não é quem estava falando literalmente que ele queria morrer. É querer fazer charme com Deus. Precisa fazer charme, chantagem emocional com Deus. Tira a minha vida. Ei, irmão, com Deus não tem mimimi. Não, com Deus não tem chantagem emocional. Ou você obedece e acabou. Tem gente que quer buscar, né? Se Deus não faz o que eu quero, então eu vou sair fora da igreja, então eu vou deixar meu cargo, então eu vou sair daqui, então eu não vou fazer mais. Ei, para com isso. Aceita a vontade de Deus para a tua vida. Aí Deus vai fazer uma pergunta para ele. Verso 4. Ele disse: Senhor, é razoável essa tua ira? Olha a pergunta. Essa é a pergunta que talvez Deus está fazendo para você hoje. Aqui está ressentimento. A outra tradução, a minha está ira. Deus está perguntando: Jonas, ô Jonas, você está tão cheio de... Realmente você tem motivo para estar irado? Realmente você acha que você está tão certo assim? Talvez seja a pergunta hoje que Deus esteja fazendo para você. Talvez você está triste ou chateado com alguma coisa, ou magoado dentro da igreja, ou fazendo isso uma grande tempestade dentro do seu coração, porque eu sei que tem pessoas aqui, infelizmente, algo pequeno acontece aqui e ela já guarda aqui dentro e faz uma grande tempestade. Infelizmente, a igreja, eu percebi que você tem que andar em quê? Casca de ovo, um caco de vidro, porque qualquer coisa já fere. A pergunta que Deus está fazendo: mas é razoável essa sua ira? É razoável essa sua mágoa? Será que realmente você tem tanta razão de estar assim? Será que realmente você deveria estar dessa forma aí? Ei, irmão, você está prendendo o coração, você está tentando não ouvir o que eu estou falando, mas quem está falando com você não sou eu. Quem está falando agora com você é o Espírito Santo de Deus. Esse é o momento agora de você abrir o coração, amoleça, deixa Deus falar com você. Deus está perguntando: é razoável? Você tem tanto motivo assim? Então no verso 6, já estou encerrando. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra à sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, ele foi para um lugar que estava muito quente, sol, Deus olhando para ele, tudo errado, Deus olhando para ele, fazendo tudo que era ao contrário. E Deus olhou e eu vou pela palavra, é uma lição, mas Deus falou: eu vou dar uma sombra para ele.
Deixa eu te falar uma coisa, às vezes você vai estar tudo errado e Deus vai usar de misericórdia com você. Está entendendo? Deus vai preparar uma sombra para te guardar. Às vezes você faz tudo o que não deve. Você, infelizmente, e nem sempre, e bota na sua mente isso. Não é porque você é merecedor. Não é porque você merece, ou porque você é muito bom. É porque é um Deus de amor que você serve. É um Deus de misericórdia. Porque se você parar, igreja, para analisar, eu tenho talvez o mais novo aqui, você tem mais idade, então você tem uma história mais longa, mas eu posso falar pela minha. Se você analisar todas as dificuldades que você teve e erros que você cometeu, mas sobre todas elas, todos o momento, Deus sempre preparou para você uma sombra para guardar a sua vida e te abençoar. Aí a gente se pergunta, eu sou tão pecador e Deus é tão bondoso comigo. Mas eu quero que você entenda que esta sombra, essa bênção, você não pode ter um apego emocional. Presta atenção. Aqui diz que Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Observa que Jonas é uma pessoa que não tem estabilidade emocional. Ele não tem. Eu estive meditando hoje nessa palavra. Eu não ia pregar hoje. A palavra eu estava pregando para outro dia. Mas observa que Jonas, ele é uma pessoa que não tem estabilidade. Aqui nesse versículo diz assim, no versículo 6 mesmo, ele se alegrou ao extremo. Mas lá, no capítulo, ainda no versículo 1, aqui está escrito que ele se desgostou ao extremo também. Então uma hora ele está ao extremo de ruim, numa hora outra ele está no extremo de bom. Conhece alguém assim? Quando ele é abençoado por Deus, glória a Deus, aleluia. Mas quando Deus não atende o que ele quer, ele fica triste, abatido e caído. Então é alguém que ainda não entendeu o que significa servir a Deus. Não entendeu? Porque a partir do momento que ele fica bem, quando Deus dá para ele o que ele quer, mas ele fica mal quando Deus não atende o que ele gostaria, então essa pessoa ainda não aprendeu o principal. Qual é o principal? Amarás a Deus acima de todas as coisas. Eu estou dizendo para você que quando você escuta, ouça isso daqui, é muito, muito profundo. Quando você colocar Deus no centro do seu coração, nada tem o poder para derrubar você. Nada vai conseguir dar uma rasteira em você. Diga-me por quê? Porque se vai mal, eu estou bem. Se vai bem, eu estou bem. Porque a minha força vem do Senhor Deus Todo-Poderoso. É alguém que vai aos dois extremos. É alguém que hoje estou bem, amém Jesus. Amanhã estou mal. Porque você é movido pelos eventos que acontecem, pelas situações que acontecem. Mas se você entender que de todas as situações, o principal motivo para você se alegrar, você vai estar em todas elas sorrindo, que é Deus está com você. Aí a palavra diz, mas no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme. Enviou a igreja. Enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Quem enviou o verme? Quem enviou o verme? Então nem tudo que acontece de ruim na sua vida, fica jogando para o diabo. Tem muita coisa que é Deus que vai enviar para tirar de você o conforto. Tem muita coisa que Deus te entregou, que Deus te deu,
mas Deus vai tirar de você também. É por isso que você não deve se apegar à planta. É por isso que você não deve se apegar às bênçãos. É por isso que você não deve se apegar a cargos, porque tudo isso passa. De um dia cresce, de outro morre, mas o teu Deus permanece fiel com você todos os dias. Então, de um dia cresceu, o outro morreu. Quem enviou foi Deus. Foi Deus que mandou matar aquela planta. Entenda uma coisa: existem muitas bênçãos que Deus te entregou, mas Ele pode tirar de você também. Existem situações negativas que acontecem com você. Por que acontece com você? Para te trazer uma lição. Não é porque Deus quer destruir você, não é porque Deus quer acabar com a sua vida, é porque Deus quer te ensinar alguma coisa sobre isso. Presta atenção. Por que Deus fez morrer aquela planta? Primeiro, porque Jonas estava apegado sobre ela. Deus não quer que você se apegue a nada. Deus não quer ver você apegado nem mesmo na cor da sua capa que você está. Deus não quer que você se apegue no carro que você tem. Deus não quer que você se apegue à casa que você está. Deus quer que você se apegue ao dono das bênçãos que dá na sua vida. E segundo, a lição que Deus quer trazer para Jonas. Você está agora sentindo o calor na careca. Estamos quase, né? Daqui a pouco, meu irmão. Você está sentindo o calor. Está desconfortável? Tá? Está ruim? Tá. E você já está de novo pedindo para morrer? Porque não gostou de ter passado por uma situação ruim? Sim. Então agora você imagina aquele povo inteiro, que é ignorante. Deus fala, é um povo ignorante, que não sabe discernir a esquerda da direita. Um povo ignorante que você quer destruir esse povo inteiro. Você sentiu quando perdeu, quando um sol bateu na sua cabeça, você ficou mal, mas você não se coloca no lugar do outro, você não olha para o outro. Tem coisas que Deus vai fazer você se sentir ferido, machucado mesmo, para você ter empatia com o seu próximo, para você pensar, olha, eu estou sofrendo isso, então eu tenho que tomar cuidado com o meu julgamento com o outro. Tem coisas que Deus vai permitir você sofrer, mas não é porque Ele quer matar, é porque Ele quer que você crie amor no seu próximo. Se em mim está machucando, então por que eu vou desejar machucar o meu próximo? Teve alguém esses dias que falou para mim, eu fui muito ferido com palavras, esses dias agora, eu fui muito ferido, me machucaram, falaram coisas para mim, eu tive que perdoar. Só que eu ouvindo a pessoa, eu pensei, engraçado, eu já vi também essa pessoa ferindo o outro. Se entender que aquela ferida que Deus permitiu a pessoa fazer na vida dela é o quê? É Deus dando uma lição. Assim como fere você, pare de querer ferir o seu próximo também. Existem coisas na vida que Deus vai fazer, é para nos ensinar. Existem machucados que Deus vai fazer, que é para nos ensinar a ter amor no nosso próximo. Isso é evangelho. Evangelho não é só bênção, não é só pulo, não. Evangelho é você estender a mão para o teu irmão que está do seu lado, quando ele estiver mal. E entenda, lições que Deus vai fazer para você acordar para a vida. Quem está me ouvindo? Lições. Jonas recebeu a misericórdia de Deus, mas ele não queria entregar a misericórdia para o povo. Eu vi pessoas que Deus usou de misericórdia, mas Deus quis depois fazer um teste. Quem acredita que Deus faz teste? Deus faz alguns testes na vida. Vamos ver se ele aprendeu o que eu fiz na vida dele agora, para ele usar pelo outro.
aquela parábola do credor, não, do servo incompassivo, não é isso? Ele recebe o perdão, mas não perdoa os seus conservos. Tem coisas que Deus faz que é para você aprender. Tem coisas que Deus usa de misericórdia com você para você poder entregar para o próximo. Quem está entendendo? Jonas se apega à sombra da planta. Um grande erro. O seu lugar não é ficar preso em sombra nenhuma material. Escute, não fique preso à sombra de capa. Não fique preso à sombra de bênçãos materiais. Não fique preso à sombra de alguém. Mas, coloca aí, Salmo 91, para que a gente encerre. Ele estava preso a uma sombra, mas estava errado. Mas a sombra que você tem que estar é essa. O quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O que acontece? A sombra do Onipotente descansará. Esteja debaixo da sombra de Deus. Não esteja debaixo da sombra do homem, da sombra de bênção, da sombra de cargo, da sombra de aparecer, mas esteja debaixo da sombra da mão do Onipotente Deus Todo-Poderoso. Que esta palavra, ela possa servir como um aprendizado, rever os nossos conceitos. Aqui eu estou falando de um profeta. Por que a Bíblia fala de um profeta? Porque é alguém que tem um contato diretamente com Deus. Volta lá em Jonas. Só que algo interessante que eu estava conversando com a Bia, é interessante a gente entender que quando Deus está repreendendo Jonas, Deus está dizendo para ele: aí o que acontece? No verso 11, coloca no verso 11. Aqui acaba. Eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. E acredite se quiser, a história acaba aqui. Não tem resposta de Jonas. Então a resposta não é Jonas que vai dar. É uma reflexão do que nós devemos perguntar para nós mesmos. A última palavra foi essa aqui. Então, o que eu hei de entender? Tem pessoas aqui que estão igual Nínive. Tem pessoas aqui que cometeram atrocidade, pecado. E você está se condenando. Na sua mente, no seu coração, você tem se condenado. Você tem dito: eu não sou Deus, eu não sou mais digno de estar na tua presença. Deus, eu não sei mais o que fazer. E talvez até um profeta pode querer te condenar. Até um homem de Deus pode querer apontar o dedo. Mas a grande palavra é essa: eu não hei de ter compaixão. Essa compaixão, ela serve para mim e para você também. Se você errou, se você pecou, arrependa-se e receba a graça de Deus para a tua vida. É um Deus de misericórdia. A história se encerra aqui. A história de Jonas acaba com uma pergunta a qual Jonas não responde. Essa resposta fica para a nossa meditação e fica para a sua meditação. Quem que você está sendo na igreja? Alguém que vem aqui com o coração gostoso, alguém que se alegra na presença, alguém que ora verdadeiramente, ou alguém que está aqui só marcando presença com o corpo, mas o coração distante, desgostoso de Deus? Alguém que está aqui orando, mas está orando para Deus mostrar o seu coração. Orar com humildade, não como fariseu, mas como publicano. Orar para que Deus revele a você os erros que nem você sabe que comete. Que essa é a oração de Davi.
Mostra para mim os erros que eu não consigo enxergar. Ou será que você está orando querendo ainda apontar o erro e se achando cheio da razão? Ou será que você também está igual Jonas, valorizando mais uma sombra do que pessoas, valorizando mais bênção do que os irmãos, valorizando mais campanhas, não nada contra a campanha para receber milagres, mas o maior milagre que você hoje tenha certeza que existe, é o milagre de amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, nada vale se primeiro você não estiver alinhado com a vontade de Deus. Nada vale se você está na igreja marcando sua presença de corpo. Deus, Ele quer muito mais do que isso. Deus quer o seu coração. Para que nós não ficamos muito tarde, o domingo, eu hoje não ia pregar, mas Deus tocou, e eu trouxe essa palavra, simples, objetiva, clara, mas tenho certeza que ela é uma palavra que alguém aqui estava precisando ouvir. Tenho certeza que muitos precisam entender o que é o evangelho, essa guerra brigaiada toda, essa confusão para mim não tem nada a ver com Deus. Deus não tem nada a ver com isso. E tem outra coisa que eu quero falar. Posso falar ou não? Tem outra coisa. Eu estive meditando, sacerdote Nilson, vem aqui. Eu estive meditando uma coisa, pode ficar aí. Eu estive meditando numa coisa. Dura coisa é o homem de Deus brigar com Deus e sua vontade, que Jonas estava fazendo. Eu estive meditando. A igreja não é bagunçada, não é. A gente tem que ter ordem, decência, tem. Mas eu vou te dar um conselho. Cuidado, não que você esteja fazendo isso. Cuidado para não proibir alguém a qual Deus tem levantado para fazer a obra. Porque caso isso aconteça, você será punido, e eu também. Então uma coisa nós devemos reconhecer, é dar a liberdade do Espírito Santo na igreja. Se alguém, um irmãozinho, levantou com o dom da cura, exerce o seu dom e vai curar, ora pelos enfermos. Se alguém é levantado para pregar, pregue. Se alguém é levantado para louvar, louva. Mas não cria muros com Deus, não cria muralhas aonde Deus não colocou muralhas. A gente tem que entender até que ponto que vai a religião e até que ponto que Deus alcança a graça dele. Há uma palavra bíblica que Deus mostra, eu não vou ter de cor, que diz que Moisés convocou no arraial 70 anciões e tinha 2 homens de fora, e Moisés repartiu do seu espírito, e os 70, nenhum acho que profetizaram, não foi, ou profetizaram, não lembro, profetizaram, né? E eles profetizaram. Aí Josué chegou até Moisés e disse: Moisés, tem 2 lá fora que não estavam no nosso grupo, que não foi selecionado por você, e eles estão lá fora, os 2 profetizando também. Moisés falou: aleluia, quanto mais profeta é melhor, porque ele está dizendo, não cria muros aonde Deus não colocou muros. Deixa Deus agir, deixa Deus usar o vaso ali que Ele quiser, deixa Deus operar no meio da igreja. Isso vai quebrar, matar a religião, vai despedaçar com jugo e vai fazer o Espírito de Deus reinar sobre nós. Eu digo isso porque eu tenho o maior exemplo. E eu não quero me emocionar aqui, mas eu tive um exemplo, que foi meu pai. O meu pai, eu vi ele fazendo coisas que ele era criticado. Eu via meu pai fazendo coisas que, eu não vou falar o nome, mas meu pai usava de muita misericórdia. Talvez com pessoas que nem eram merecedores, ou melhor, não eram mesmo. E aí, como que eu vou pegar agora e vou ser uma pessoa dura? Ah, irmão, o maior dom é o amor. Eu estou aqui pregando, mas eu sinto muita falta do meu pai. Mas toda vez que eu venho para a igreja, essa
falta por esse momento aqui, ela sai. E o Espírito Santo me consola, mexe comigo. Também estou feliz de ver aqui o sacerdote Ed. Que eu gosto de ver você aqui. Eu gosto de ver você pregando também. Você tem que pregar. Trazer uma mensagem, uma palavra. Se eu não fosse pregar, eu ia falar para você passar hoje a oportunidade para o irmão, o sacerdote Ed, porque eu gosto de ouvir. E fez um vídeo aí. Ele que fez um vídeo do sangue do cordeiro. Quiser passar depois, já estou encerrando. Então, Deus abençoe a vida do sacerdote também, que até é bom. Quanto mais, como eu preguei, quanto mais homem de Deus, melhor. Quem gosta, quem gostou, gostoso no coração de receber a palavra, levanta a mão e bate palmas para Jesus.